Hello everyone and welcome to another English class. My name is Nefi Barros and today we're going to talk about indefinite pronouns. Tudo bom, gente? Meu nome é Nefi Barros, nós vamos a mais uma aula de inglês e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pronomes indefinidos, ok? So, follow me. On the screen, we have the definition. Vamos ler um pouquinho sobre a definição, tudo bem? Os indefinite pronouns são chamados assim porque eles não se referem a alguma coisa que seja específica. Indefinite, não específico, tudo bem? Isto é, definida. Não sabemos do que ou de quem estamos falando. Eles também são usados em diferentes tipos de orações, afirmativas, negativas ou até mesmo interrogativas. Então, agora a gente vai falar um pouquinho quais são esses pronomes, ok? Então, na tela nós temos ali some, any, no, every, ok? Então vamos lá. Some, alguns, any, qualquer, no, não ou nenhum, every, todo e cada. Claro que essas traduções são adaptações, nem sempre elas vão acontecer dessa maneira. É só que para que a gente tenha um norte para saber mais ou menos o que vai significar, tudo bem? Vamos entender agora eles separadamente. Vamos lá. Acompanhem comigo aqui. Nós colocamos some junto com people, ok? Vamos entender um pouquinho como que vai funcionar. Nós temos ali somebody, logo no começo, estão vendo? Traduzindo alguém. E ele é utilizado para frases afirmativas. Por exemplo, somebody help, ok? Alguém ajude. Nós também podemos utilizar, ao invés de somebody, someone. Tem o mesmo significado, tudo bem? Alguém. Com any e pessoas, nós podemos falar anybody. Anybody, traduzindo, uma adaptação seria ninguém. Porém, ele é utilizado com frases com verbo na forma negativa. E alguém, ele também pode significar, o anybody, usado com frases interrogativas, tudo bem? Então, nós usamos o anybody para fazer perguntas, ok? E quando o verbo estiver na forma negativa. Vou explicar com mais detalhes posteriormente. Então, nós temos ali um exemplo. Is there anybody out there? Is there anybody out there? Traduzindo, tem alguém aí? Ok? Nós também podemos dizer anyone, ok? Próximo caso, nós temos no, que apesar de significar não, juntando com people fica nobody, ninguém. E ele vai ser utilizado com frases onde o verbo estiver na forma afirmativa. Então, por exemplo, nobody's home. Ninguém está em casa. Ok? Nós também podemos colocar no one. Preste atenção. Nobody escreve junto, no one separado. Ok? E o último, every. Every, todo mundo conhece essa palavrinha, né? Então vamos ali. Frases afirmativas e também perguntas. Um exemplo, everybody hates Chris. E nós também podemos colocar everyone. Everybody hates Chris, todo mundo sabe, todo mundo odeia o Chris. Certo? Isso utilizando some, any, no e every com people. Mas nós também podemos utilizar com things, ok? Com objetos. Então, por exemplo, some, something. Alguma coisa. Usado da mesma maneira em frases afirmativas, por exemplo, something's happening. Algo está acontecendo. Any, da mesma maneira, ele também vai ser utilizado quando o verbo estiver na negativa ou para perguntas. Anything pode ser nada ou também pode ser qualquer coisa, alguma coisa, tudo bem? Vai depender. Um exemplo, is there anything to worry about? Há alguma coisa para se preocupar, ok? No, com thing fica nothing, ok? Na verdade, tem um pequeno erro no slide, não é ninguém, sim, nada, tudo bem? Então, nós temos ali, também utilizado com frases quando o verbo estiver na forma afirmativa. Por exemplo, nothing's here, não há nada aqui, ok? E o último, everything, que significa tudo ou todas as coisas. Usado para frases afirmativas e também para interrogativas.
uma frase bem famosa, everything's gonna be alright. Tudo vai ficar bem, ok? Próximo exemplo, também nós utilizamos some, any, no e every com place. E nós vamos ter alguns pronomes com place, ou lugar. Por exemplo ali, somewhere, somewhere, algum lugar. Da mesma maneira, usado com frases afirmativas, somewhere over the rainbow, um pedaço de música bem famoso, algum lugar além do arco-íris, certo? Somewhere. Outro exemplo com any, anywhere, nenhum lugar. Lembrando, frases quando o verbo estiver na negativa ou frases interrogativas, ok? Isso é uma coisa que vocês têm que sempre lembrar do uso de cada um deles. Por exemplo, is there anywhere we could go? Há algum lugar que nós possamos ir, ok? No, nowhere. Nenhum lugar, lugar nenhum, nowhere. Usado com frases quando o verbo estiver na afirmativa, tá? Nunca esqueçam isso. Nowhere safe anymore. Nenhum lugar é seguro. Nenhum lugar é mais seguro. Entendem? E o último, every, everywhere. Todos os lugares, ou todo lugar. There's water everywhere. Tem água, ou há água em todos os lugares. Tudo bem? Se vocês entenderam essa partezinha, interessante lembrar agora um pouquinho das regrinhas. Eu sei que a gente já viu um monte de regrinhas, mas tem que lembrar essa parte aqui. Todos os indefinite pronouns que se iniciam com some, eles devem ser utilizados em frases afirmativas, exceto quando nós estivermos oferecendo algo ou pedindo algo. Nesse caso, o some ele pode vir com perguntas também. Tudo bem? Por exemplo, she told me something, afirmativa. Ela me disse algo. Would you like something to drink? Você gostaria de algo para beber? É uma oferta. Então, nós podemos colocar o some com interrogativa. Ok? Ofertas e pedidos, o some pode fazer parte de perguntas. Para diferenciar o uso do no e do any, que é um dos problemas principais, nós devemos saber que any acompanha o verbo na forma negativa e o no acompanha o verbo positivo. Tudo bem? Se vocês souberem isso, lembrarem desse conceito, fica muito simples. O ever ele pode aparecer em perguntas, frases afirmativas, não tem problema nenhum. Problema só com any e com no. Vamos aos exemplos. I didn't see anyone from our group. Eu não vi ninguém do nosso grupo. Nobody's living there. Não tem ninguém morando lá. Ok? Nobody's living there. Ninguém está morando lá. I didn't see anyone from the group. Vocês estão vendo didn't, como já está na negativa. Em inglês há uma regra que nós não podemos colocar duas palavras negativas na mesma frase. Por esse motivo, nós colocamos I didn't see anyone. Seria incorreto I didn't see no one. Ok? Só para que vocês entendam, se eu não vi ninguém, na lógica do inglês, eu vi alguém. Por esse motivo, não colocamos duas palavras negativas na mesma sentence. Ok? No último exemplo, quando nos referimos a algum indefinite pronoun, é comum o uso de pronomes na terceira pessoa, do plural. No entanto, podemos usar também na terceira pessoa do singular, he or she. Por exemplo, bem simples aqui, somebody left his or her book with me. Somebody é eu, ele, nós, vós. Nós vamos preferir usar a terceira pessoa, do plural ou do singular. Ok? Um exemplo, everybody hates Chris. O hate está conjugado na terceira pessoa, mesmo sendo everybody, ok? Se vocês entenderam essa parte, tem uma pausa, dei uma lidazinha para poder refletir um pouco mais a respeito. E vamos aos exercícios, ok? Vamos praticar um pouquinho aqui agora. Complete with an appropriate indefinite pronoun. Agora que vocês já viram quase tudo sobre indefinite pronouns, já conseguem praticar um pouco com os exercícios. Então vamos lá. Letter A. She wants to live by the sea. Nós temos um place, aqui é o lugar. Ela quer viver ao lado do mar. Qual seria o perfeito indefinite pronoun para encaixar aqui? She wants to live somewhere by the sea. Ela quer viver em algum lugar ao lado do mar ou perto do mar. Ok? Letter B. She put in the box
all the things that she had. Ela colocou na caixa todas as coisas que ela tinha. Então a gente sabe que fala sobre thing, ok? So, she put everything in the box, ok? All the things that she had. Ela colocou tudo na caixa, todas as coisas que ela tinha. Letra C. We went this weekend. We stayed home. Então nós temos ali o verbo ir no passado. Então, provavelmente estamos falando de lugar. So, we went this weekend. We stayed home. Nós fomos este final de semana. Ponto. Nós ficamos em casa. Qual seria a melhor opção aqui? We went nowhere this weekend. Nós não fomos a lugar algum. Nós ficamos em casa. Ok? Letra D. She didn't bring object to the party. Ela não trouxe algum objeto para a festa. Objeto, nós podemos colocar o thing. Mas qual seria o pronome ideal? Já temos ali o didn't na negativa. Então, não podemos utilizar o nothing. Então, o adequado seria anything. Ela não trouxe nada para a festa. Lembrando que a lógica do inglês é ela não trouxe qualquer coisa para a festa. Sempre lembrem disso. Ela não trouxe nada, no inglês, dá uma ideia positiva. Quer dizer que ela trouxe tudo. Talvez no português não faça muito sentido, mas é assim que a lógica do inglês funciona. E a última, is there in the bathroom? Há no banheiro, bem famosa, né? Há alguém no banheiro. Is there anyone or anybody in the bathroom? Ok? Deu para entender? Esses aqui são os indefinite pronouns que nós vimos hoje. Lembrem que some, any, no and every, eles podem ser acompanhados para virarem pronomes. Pode ter something, nós podemos ter pronomes com people, someone, podemos também ter com lugares, somewhere. Então é interessante que vocês pesquisem e principalmente saibam quando utilizar cada um deles. Não é muito complicado, requer um pouquinho de prática. Para isso, eu convido vocês a participarem, entrarem na plataforma Eduque e praticarem um pouco mais sobre o que vocês viram aqui hoje, para que vocês possam aperfeiçoar muito mais. That's it, guys. See you next class.